aí, galera. Bom dia. Aí, galera entrando. Bom dia. Isso aí, mais uma live. 25 lives, 25 dias. Já tem uma lista, já tem mais. Não vai parar nas 25 não. Vai ter muito mais gente importante sendo entrevistada. Pessoas aí que são muito importantes na minha vida e na vida de todos vocês aí também. Entra aí, galera, entra aí. Olha aí, o Sasha já chegou. Muito bem, muito bem. Entra aí, galera. Chama a galera, vamos lá. Chama a galera, clica no aviãozinho. Vamos fazer outra live maravilhosa. Ontem foi Humberto Alexandre, foi fantástica a história dele. E hoje, certamente, vamos ter uma história muito bacana aqui também. Chama a galera, vamos lá. Hoje é sabadão. Chama a galera. Clica no aviãozinho. Vamos lá. 11 horas em ponto. Um minutinho pra galera entrar. Vamos lá. Vou te chamar aí, Sasha. Olha lá. Aqui. Entra comigo. Vamos lá. Aguardando conexão. Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí em cima? Já que eu tô em cima, você tá embaixo. Mas ao contrário, você tá em cima, eu tô embaixo, né? Aqui eu vejo você em cima, na verdade, né? Aqui na live eu vejo então, você em cima. Então, ainda bem, é democrático o negócio, né? Mas eu digo que você Uhum. tá em cima porque você tá lá em cima, no Recife, eu tô aqui embaixo, no São Paulo. Né? Verdade. Deixa eu mexer na luminosidade aqui. Que Tá tá, muito, tá, muito claro. Fecha um pouco a tua é, janela. é. A galera tá entrando aí. Galera, chama a galera, clica no aviãozinho. Se cada um chamar 5 pessoas, a gente vai fazer uma live bem bacana aqui. Ficou um pouco... Tá bom, agora acho que tá bom. Acho que... Tranquilo. Tem uma claridade muito grande, acho que vindo da janela, do sol lá de fora. Não, é dessa lâmpada aqui, ó. Fica melhor assim? Não, também não. Tá brilhando muito atrás de você. Aí, Deixa eu tentar fechar muito aqui. Fechar fecha a tudo. janela um pouco mais. Isso, agora acho que sim. Chega mais Pronto. perto. Agora ficou melhor. Beleza. Beleza. Bom dia, galera. Vamos lá, mais uma live começando. Hoje eu tô num ambiente diferente, na casa da vovó, na casa dos meus pais aqui. Vim comer com eles. É isso que eu vi. Isso que eu vi tá diferente. Aí não tá no teu escritório. Tô aqui no quarto, aqui. Improvisei aqui um cenário aqui. Vamos lá. Eu tô no escritório aqui. Vamos conhecer o nosso entrevistando aí hoje, né? Nosso entrevistado aí, professor Sasha Santos. Sasha, diga para nós nome, onde você nasceu. Vamos começar do começo. Pessoal, a gente sempre conversa, vocês já me conhecem aqui da English to Fly, enfim, da gente falar tanto, eu e o Scott, e falar tanto sobre comissários e sobre seleções em inglês, sobre cheque ANAC, sobre tudo isso. O que eu nunca vim falar aqui para vocês foi contar a minha história. Quando o Scott me chamou, para mim foi um desafio, porque até hoje a gente ensina as pessoas a contar a história em 2 minutos, e eu sou a pessoa mais difícil do mundo de conseguir contar a história em 2 minutos. Então, para mim... Só para você ter ideia, a primeira vez que ele contou a história dele para mim, ele ficou 3 horas contando a história dele. Verdade. Uma vez eu ganhei até um avião de presente do Scott, que ele me desafiou. Eu consegui chegar um pouquinho mais. Tá aqui, tá lá. Daqui a pouco eu pego para mostrar aí. Vamos lá, vamos contar. Hoje é o dia de contar a sua história. Beleza. Pessoal, vamos lá. Meu nome é Sasha mesmo, né? Então, meu nome se chama Sasha da Boa Hora Santos. Então, Boa Hora vem de Buonora, que é italiano. Então, eu sou descendente de italianos com brasileiros, e aí minha família tem portugueses, tem brasileiros, enfim, e italianos. Não tenho árabe, né, como muita gente pensa, por conta da feição. E tem um pai que mora fora do Brasil. E a galera minha mãe... só um minutinho, a galera vai ouvir coisa de interior agora, hein? Coisa de interior. Caminhão dos ovos passando na rua, no fundo aí. Vamos lá, Sachinha. Nossa, mas é legal, isso é muito legal. Eu lembro na minha infância tinha o carro da macaxeira que passava na minha rua. Bom, e aí eu sou gaúcho, né? Eu nasci em Canoas, Rio Grande do Sul, e tenho um irmão americano. E meus pais hoje são separados. Meu pai mora nos Estados Unidos e minha mãe no Brasil. Eu tive uma infância dividida entre vários lugares.
não tem como mensurar para vocês quantos lugares eu passei até hoje, na minha infância até hoje, mas o que eu posso dizer para vocês é os lugares mais importantes da minha vida, que o mais importante de todos, com certeza, para mim, foi o Rio de Janeiro, onde no Rio de Janeiro eu vivi a minha infância de fato. Então, eu tive minha infância de fato. Naquela época eu nem pensava em entrar na aviação, tá? E eu vou chegar lá por que eu estou falando isso a vocês. E naquela época eu pensava em ir fazer algo no ramo da arte. Eu tinha uma tia que mexia muito com a questão de artes e sempre me levava para fazer testes em Rede Globo, essas coisas, e eu ia muito para a linha da arte, Scott. Legal. E acabei fazendo filme com Xuxa e fazendo algumas participações, Faustão, essas coisas, até chegar a uma idade, vamos dizer, que seria importante profissionalmente para mim. Você tinha nessa época aí entre 7 e 10 anos, mais ou menos, né? 7 até os 11 anos eu trabalhei muita coisa na Rede Globo Televisão, que legal. e em Olha que experiência televisão. bacana, né? E É isso me muito legal ajudou. isso, aproveitando fazer um parênteses, né? Como que a nossa vida, o entorno da nossa vida, nossos parentes, nossos avós, como que o entorno da onde a gente mora, de alguma forma, nos molda também, né? Uhum. E o mundo, engraçado que como muda, nossos ideais mudam completamente. Eu falo isso, inclusive, o tempo todo para o meu filho, que fala, eu quero fazer medicina, eu quero ser médico. Eu falo, então, hoje você quer isso, eu espero que continue, mas a gente nunca sabe exatamente aonde vai chegar. Exatamente. E naquela época, o tempo foi passando e meu pai, ainda no Brasil, na época, com a minha mãe, meus pais abriram um comércio. E eu lembro que meu pai antes era executivo e depois abriu vários comércios e a gente chegou a morar em muitos lugares, e aí parei aqui em Recife. Em Recife, meu pai teve também bastante coisa, e meus pais, né? E eu cheguei a trabalhar com meus pais, e isso toda essa trajetória que eu estou falando para vocês, em termos de teatro, televisão, trabalhar com comércio, com vendas e tudo mais, e eu nunca tinha trabalhado, então, fora da televisão, com ninguém fora do âmbito familiar. Estou dizendo fora da televisão, eu trabalhava para minha família. Então, a gente não tem aquela noção de trabalho fora, de como é o dia a dia, trabalho fora. Até que eu cheguei aos meus 17 anos, eu decidi, com os meus 17 anos, trabalhar fora. E meu irmão trabalhava nas lojas da família, e eu fiz, não, vou trabalhar fora. E comecei a trabalhar em agência de publicidade. Então, comecei a trabalhar como edição de arte, essas coisas em agência de publicidade. E rapidamente fui contratado por uma rádio, e nessa rádio, um bom relacionamento e a maneira que eu falava com as pessoas, Scott, eu acabei virando gerente comercial, de direção de arte eu virei gerente comercial. Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época, Sasha? Aí eu tinha 19 anos. 19 anos. Galera, vamos lá, chama mais gente aí, fazer um parênteses aqui, chama mais gente aí, convida mais gente para ouvir essa história. É o tempo do caminhão do ovo passar aqui. E como hoje eu não estou em casa, eu estou sem cronômetro. Eu preciso que alguém aí cuide do tempo. Quando for exatamente Carlão. 11 horas e 30 minutos, me avisem aí, ou avisem o professor aí. 11 horas e 30 minutos. Vamos lá. Valeu. Só informar vocês, hoje eu estou na aviação há mais de 10 anos. Então eu vou contar a vocês a minha trajetória até eu chegar na aviação, para vocês entenderem como a vida da gente dá voltas e como o trajeto e o mundo da gente, as coisas mudam e mudam a nossa concepção de tudo. Então, ó, Carlão aí, vai marcar a hora aí pra gente. Bom, isso. Scott, nessa época, 18 para 19 anos, eu já trabalhava já em casa, eu era a única pessoa que trabalhava fora, mas já trabalhava com um cara que é bem conhecido no Brasil, que é o Moção, né, da rádio. Quem é do Nordeste conhece mais ainda, né? Quem talvez não é do Nordeste talvez nunca ouviu falar, humorista, né, no rádio, né? Ele tinha uns jargõezinhos, como que eram os jargõezinhos dele mesmo?
Ele tinha, era liga, liga, Fazia liga, tinha umas aquelas coisinhas. pegadinhas, né? Liga, 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 liga. Aí ligava de novo, E ficava sacaneando as pessoas, a pessoa ficava puta. na verdade ele ficou famoso no Brasil inteiro. Eu virei o gerente comercial dele porque eu aprendi como vender. E aprendi com um cara chamado Edmundo de Castro na época, ele me ensinou muita coisa. E inclusive técnicas de venda para chegar até as pessoas. E eu comecei a trabalhar para esse Moção, virei gerente comercial dele, foi muito legal. E eu cuidava de toda a parte comercial, Legal. muito novo, de uma rádio e todos os eventos que a rádio fazia. Bom, mas não era aquilo que eu queria para mim ainda. Não sabia o que eu queria para mim, mas não era aquilo que eu queria. Certo. Logo após essa fase, eu saí da rádio, houve uma crise grande. Eu lembro que eu saí da rádio e eu fui para os Estados Unidos. Meu pai já nos Estados Unidos, já separado da minha mãe. Eu, nos Estados Unidos, Scott, foi quando começou. Eu achei que eu tinha trabalhado muito nessa vida. E a gente acha que a gente trabalhou muito. Nos Estados Unidos, eu passei por coisas maravilhosas e coisas muito pesadas, assim, que eu digo em termos de lutar e ver que é aquilo que eu queria para mim. Eu ainda não sabia o que eu queria para mim, mas por incrível que pareça, uh, Na verdade, um dos você tinha um instinto de querer vencer. Não importava por onde ainda os caminhos, mas você queria vencer, né? eu morei, me perguntaram aí, a Ju perguntou onde você morou nos Estados Unidos. Eu morei em Nova York, né? Nos Estados Unidos eu morei em Nova York e Nova York para mim hoje é um xodó, porque além do meu pai, eu tenho tias, tenho família lá. Meu irmão mora na Pensilvânia, eu entrevistei ele esses dias, né? Ele trabalha na FedEx, trabalhou na Amazon, enfim. E eu tenho família lá, então a gente sempre vai para lá e sempre fica lá praticamente todo ano, um ano sim ou não, eu vou por conta do meu pai até. Então, O que você fez nos Estados Unidos? Conta pra gente aí, vamos lá. Foca aí. quando eu cheguei nos Estados Unidos, Scott, eu achei que eu falava inglês. Para início de conversa, eu achei que falava inglês. Eu tinha aquele inglês de cultura inglesa e aqui no Brasil me virava muito bem com inglês. Então, eu achei que meu inglês estava excelente, estava muito bom e eu sempre fui muito esforçado em ver filme em Isso tem um inglês, sempre impacto fiz que todo isso. mundo que vai fazer intercâmbio sente, né? Sente porque você vê um inglês, e não é um inglês só do dia a dia, é porque você entra em contato com o famoso accent, né? E o accent, que é o sotaque. Sim. E eu lembro a primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos, meu pai me deu um endereço para eu ir fazer um teste. Eu fui numa loja chamada Circuit City, e que ficava no Brooklyn. Meu pai me deu o endereço, falou: olha aqui, meu filho, você tem que pegar o trem, fazer baldeação, o metrô, né, que eles chamam de trem, o subway, né? Sim. Então, pegar o subway, fazer uma baldeação na Times Square, e pegar a linha azul, ir para o Brooklyn, para essa estação. O nome da estação era Euclid, escrito Euclid. E eu cheguei no metrô e foi a coisa mais curiosa para mim, porque quando eu cheguei no metrô, eu olhei e tinham dois lados do trem. E os dois lados não tinha, nenhum deles tinha aquele nome da estação. Perguntei a todas as pessoas lá e que estavam lá se eles conheciam a estação Euclid. E eu falei exatamente assim. Do you know where is the Euclid Station? Aí eles olhavam para mim, I never hear about that. Então eu nunca escutei sobre isso, eu não sei onde é que é essa estação. E eu fiquei esperando o trem passava e o horário passando, eu falei, meu Deus, eu vou me atrasar para essa entrevista. E até que um anjo apareceu na minha vida. Dentre os anjos, eu acredito que eu acredito muito que na vida a gente tem anjos. Sim, Com que certeza. são vêm e aparecem na vida da gente, assim como digo, você é um deles, Scott. E aí uh, chegou essa criatura para mim, eu mostrei o papel. E não sei por que eu não tinha mostrado o papel até então, eu falava só. E ele falou para mim, Euclid. Então, por Euclid. conta de uma Euclid. pronúncia, Euclid. eu passei mais de 40 minutos lá esperando. E desesperado, eu já estava suando, já, meu Deus do céu, eu vou perder. Beleza. Vamos lá, E Sachinha. A gente tem tempo para cravado aqui. Conta aí. Circo City, conta essa experiência, vamos para a próxima. valeu. Fui embora para lá,
Trabalhei na Secret City limpando a loja, uma loja do tamanho da C&A, eu limpava a loja sozinho, mas me trouxe uma experiência absurda no inglês, porque era o inglês do Brooklyn, aquele inglês pesado. E, em contrapartida, trabalhava no Secret City de eletrônicos. Exatamente. Secret City ela foi concorrente da Best Buy. A Best Buy existe até hoje, Secret City fechou. E eu trabalhei lá durante um bom tempo. E eu trabalhava de manhã cedo. Para vocês terem uma ideia, eu chegava de 5h30 da manhã, Scott. Eu tinha que deixar a loja limpa até as 9h30, que abria às 10. Então, a loja abria às 10 horas da manhã, tinha que estar limpa. Uma loja de tamanho mais ou menos das... Ali você executou na prática humildade, né? Essa parte da Sim. humildade. Eu era invisível, As pessoas passavam por mim, eu limpava a loja, eu era um faxineiro, e eu limpava a loja, eu limpava os vidros, eu limpava o warehouse, que era lá atrás, eu limpava os banheiros, tudo. E as pessoas passavam por mim, eu era invisível. Então, as pessoas que eu tinha contato eram os funcionários da loja. E eles tinham muito carinho comigo. Então, eu estudava, eu fui para lá para estudar, então eu estudava no Hunter College, né? Eu fazia o aprimoramento de inglês e era muito pesado, eu estudava todo dia, trabalhava todo dia lá e teve uma época que eu tinha 2, 3 empregos nos Estados Unidos e trabalhando, estudando e ralando até eu voltar para o Brasil. Eu digo que os Estados Unidos foi uma experiência na minha vida. Poderia ter sido Canadá, poderia ter sido qualquer outro lugar, mas o que eu digo a vocês é o seguinte: os Estados Unidos é uma experiência do tamanho, assim, foi o que me fez o homem que eu sou hoje. Legal. Quando eu voltei para o Brasil, Scott, eu fui trabalhar num navio. Vai falando aí, só vou encostar a porta aqui, vai falando aí. Beleza. Pessoal, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui trabalhar num navio. Mas antes de trabalhar no navio, eu fiz o curso de comissário. E como a aviação apareceu na minha vida? A minha mãe foi se aposentar. Eu fui levar minha mãe no INSS para ela se aposentar. Eu tinha vindo dos Estados Unidos, eu estava quase um ano desempregado e dando aula na Fundação Bradesco. Eu sou professor há muitos anos, já antes da aviação, e de aula a adolescentes carentes. E aí eu pedi a Deus, eu falei, meu Deus, me dá uma luz. Então, me dá uma luz, que eu preciso de uma luz para saber o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não quero ficar dando aula. Era sazonal, então, Scott, a Fundação Bradesco dava aula 4 meses, daqui a tantos meses mais 4 meses, e ninguém se sustenta com isso. Legal. Ninguém vai sustentar a família dessa forma. Estou perguntando aí, quanto tempo você ficou nos Estados Unidos, período completo? Nossa, eu vou pensar aqui para te falar, mas porque eu passei um tempinho lá. Meu pai mora lá até hoje. Pelo então menos eu uns passei 4 anos você ficou lá? Eu acho que sim. Aí você voltou pro Brasil, aí você foi levar sua mãe, e na hora que você foi levar sua mãe no INSS? Minha mãe entrou no INSS, eu fiquei no estacionamento. E quando na minha adolescência eu toquei em banda, eu cantei em banda há muito tempo, coisa do hobby de adolescência. E um cara me reconheceu, acho que pelo meu nome, Sasha, né? É difícil, a carinha é a mesma, desde que eu era criança, tanto no filme lá da Xuxa, a cara é a mesma. E aí esse cara veio falar comigo, ele falou, olha, você não é o Sasha? Eu falei, cara, você cantou numa banda que meu irmão era baterista? Nada a ver, o cara veio conversar comigo e tinha que acontecer. E ele falou, cara, eu sou comissário, eu fiz comissário, o que é isso? Eu sou comissário, trabalho em avião e tal. E eu não perguntei o que ele fazia, Scott. Engraçado que eu conversei com ele veio do nada com informação. Era pra estar ali naquele momento. Se você tivesse com a sua mãe dentro da INSS, talvez ele não ia te ver. É as coisas que acontecem. Você não foi astronauta. Não, ainda não. Também não tá o tamanho da cabeça, pô. Não vai caber. Não cabe o capacete. E obrigado, Scott. Também te amo. Aí, bom, chegou essa criatura e veio e me jogou essa informação do nada. Eu tinha pedido a Deus realmente para me dar uma luz, Scott. Eu não estava feliz. Sim. E eu tinha trabalhado numa empresa também, a Lidomec, com marketing, enfim. Só que em tudo que eu trabalhei até hoje, não era aquilo ali dizer, pô, é isso que eu quero. Não batia.
Acredite, eu saí do INSS, minha mãe estava aqui em Recife, inclusive, e estávamos aqui em Recife, fomos resolver as coisas, e na, Na eu escola. fui na escola direto. Ele falou, olha, escola tal, tal, tal. Eu fui na escola direto do INSS. Nesse dia eu me matriculei, já comecei as aulas à noite, e já comecei a fazer tudo, terminei as aulas, e foi tudo muito rápido. Quando você fez o curso, Sasha, a hora que você foi vendo aquelas matérias, o estilo da vida do comissário, aí você falou, é isso? Ainda não. Quando começou o curso e começou aquilo ali, eu achei. Eu sou um cara que eu não gosto muito de matemática. Eu odeio conta. Então, hoje eu faço conta hoje, sei fazer conta porque a gente tem que fazer para sobreviver. Mas eu nunca gostei muito de matemática. Eu nunca fui um matemático propriamente dito, aquele nato, né? Como você é, por exemplo, Scott. Eu sempre fui um cara que não trabalhei com números, eu trabalho com probabilidade e do que eu acredito que é, com crenças. Então, Maravilha. Aí finalizou o curso, vamos lá, vou conduzindo você porque eu te conheço. Você dá uma volta no se não mundo, passo papai. três Vamos horas. lá. Então vamos lá. Terminei o curso. Durante o curso, realmente, no final do curso, eu fui descobrindo que aquilo ali eu poderia fazer. Terminei Legal. o curso e teve uma seleção para navio. Me chamaram para fazer essa seleção, falaram, a gente quer alguém que fale inglês. Foram algumas pessoas e lá nessa seleção de inglês, do navio, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer no navio. Fiz a seleção, caí de paraquedas, fui para a França e me mandaram para a França de avião e fui contratado por essa empresa, obviamente. Aí fiz França, Grécia, Gibraltar, Espanha, Saara e vim para o Brasil. Isso tudo no período de menos de 2 meses, assim, quase 2 meses, vai. Não chegou nem a 2 meses Dentro completo. do navio, olha que legal, legal. Eu conheço a tua história, por isso que eu tô te conduzindo aí. Dentro do navio, o fato de Uhum, você ter um inglês muito bom fez você uhum. ter tipo um upgrade dentro do navio, né? Sim, é verdade. Eu entrei no navio, me jogaram, falaram, olha, para ser garçom você ganha mais, mas para ser recepcionista você não vai ganhar menos, vai trabalhar menos. Falei, não, eu quero ganhar mais, me põe como garçom. E aí me colocaram como garçom, só que o cara, quando começou a falar com a gente, o navio tem muito filipino falando inglês, e com aquele sotaque pesado de filipino. Então, quando vinha o nosso chefe, que era grego, o navio era grego, ele vinha tentando falar inglês com as pessoas, pouquíssimos entendiam. E eu entendia e ficava traduzindo para os caras. Não traduzindo, mas ouvindo e explicando devagar para os caras. E aí ele me chamou, falou, eu quero conversar com você daqui a pouco. Eu virei chefe da brigada dos garçons. Na verdade, chegou um ponto que eu ficava a maior parte do dia na sala do cara e vinha à noite pro restaurante para trabalhar Olha a importância, é bom fazer esse e parênteses passar aqui, as informações para o cara. a importância de ter um bom idioma, que sempre todo mundo fala, né? Quanto mais inglês você tem, seu salário aumenta. E é verdade, na prática, É as verdade, oportunidades acontecem muito mais, né? Muito é bem, aí você verdade. chegou no Brasil de volta, fez esse tour aí, chegou no Brasil de volta, desembarcou. Eu desembarquei, exatamente. No Brasil, eu desembarquei e eu fui na escola lá, pedi na escola para poder ir para alguma companhia aérea. Eu lembro que no navio, o navio tem um problema muito grande com o passaporte, Cote, de te devolver o passaporte que você sair do navio. Eles não queriam me dar o passaporte na época. E houve um problema muito grande, porque eles não queriam me liberar. E eu falei, não, não tem essa. Vocês têm que me liberar e ponto final. Estou saindo todo o meu país, eu não quero mais, eu não me identifiquei com o navio, não falo mal de quem trabalha em navio, nessa profissão. Tem gente que ama, Mas foi uma mas experiência que enriqueceu, mas não quer hum, isso, acabou. não queria. E aí fui na escola, falei, olha, quero fazer uma seleção em alguma companhia aérea. Eles falaram para mim, olha, Sasha, tem duas seleções, na verdade, essa semana, da Qatar e da Tan. TAM. Na época, TAM, mais de 10 anos atrás, a TAM. Mas a gente não mandou teu nome, que você estava no navio, e eu não culpo a escola por não ter mandado. Sim. E não mandou teu nome, não tem problema, eu vou, só me fala onde é. Mas você é louco, você não vai nem entrar. Eu falei, não, mas eu vou, eu só quero que você me diga onde é e o que eu tenho que levar. Tá bom, pega teu currículo, coloca um terno e vai.
na academia da TAM, em Congonhas, Ah, Léo, que hoje é em Guarulhos. Hoje é em Guarulhos a academia da TAM. Então legal. peguei um avião, comprei a passagem com milhas e fui embora para São Paulo, fiquei na casa de um primo e fui com a cara e a coragem. Legal. Dia que eu cheguei lá, Scott, que eu vi aquela galera, você sabe como era lá na TAM, a Sim, seleção, é aquele mundo de gente, e eu vi aquele mundo de gente lá na TAM, foi absurdo aquilo, eu não sabia para onde correr, todo mundo sendo chamado para dentro da sala, porque tinha o nome na lista. e eu não fui. Eu fui o único, acredite, o único que eles não chamaram. Até uma hora que a pessoa que virou para mim, essa pessoa tem o nome dela porque gravou, são coisas que marcam na nossa Como eu vida, tenho a Luciana, você tem a Tati. a Tati Jordão. E a Tati Jordão, ela falou, olha, seu nome não está aqui. E talvez ela nem lembre, mas eu lembro porque marcou muito para mim. E aí um dia eu até esbarrei com ela na academia da Tânia, eu falei, Tati, você lembra de mim? Ela falou, lembro, Sasha, eu lembro de você sim. Eu falei, pô, que legal. Então, eu entrei, ela entrou, voltou com o formulário e falou, ah, tá bom, vai, vou deixar você entrar. Eu levantei e falei, ainda bem, né? E entrei com a cara de pau mais lavada do mundo, entrei, Como diz aí, fui como diz o que a Cris está falando aí, o universo conspirou. Na verdade, pessoal, eu conseguir. já tive vários casos que deu certo fazer isso, não é 100% recomendado, mas também já tivemos vários casos que as pessoas quebraram a cara, voltaram para trás e perderam investimento. Então, é o que eu falo, siga o coração, siga a intuição. Se tiver que ser, vai ser, né? No seu caso, É deu igual, certo. Entrou, fez a deu seleção. certo. Fiz a seleção naquela época era muito extensa, tipo, eram 2 semanas, vai, uma semana inteira, só 2 fases, depois outra fase, outra semana, e aí vai. E aí ficava no e-mail lá, refresh, na casa do meu primo, sempre poder voltar. E aí até que eu fui aprovado, fiquei muito feliz, eu vim para casa no final de semana e em casa na TAM a semana inteira. Foi pesado, bem pesado. Naquela época, o treinamento Scott eram 3 meses. Sim, Não é é o igual treinamento, o treinamento da mesma época que eu estava lá ainda, 90 dias. Mas me conta aí, isso. você passou na Qatar também, né? Isso, na Catar não deu para ficar, porque a Catar ela tem uma regra que você não pode levar família, você não pode levar filho, não pode levar ninguém. E na Catar, gente, na Catar, ela, depois de 3 anos, você pode levar alguém. Eu falei, não, meu filho não vai saber nem meu nome. Então Aí foi não onde tem como. você tomou uma decisão em função da tua história, né? Isso, Mas e o legal fiquei é que na. você passou também. Isso que é o legal de falar. Você também tem esse mérito. Mas por conta eu saí chorando, na verdade. Foi na Catar, foi no Sheraton, no Rio de Janeiro também. Fiquei na casa de outro primo meu. Então eu Sim. tenho que agradecer os primos. e, Tem primo espalhado no e Brasil inteiro. é quase isso. E eu fiquei na casa do Eric, do meu primo. E na Catar, eu fui no Sheraton, na época que o Open Day era Open Day de verdade, Scott. A gente fazia aquele Open Day, contratava 50 no dia. Então Sim. o negócio era legal. Sasha, conta E pra gente, como é que foi o seu período? Você foi uma escolha, na verdade, né? Como as pessoas hoje escolhem ir para Emirates ou não ir para Emirates, ficar no Brasil. Você escolheu ficar no Brasil e você passou 3 meses na academia, 3 meses em treinamento. Como é que foi o mundo do treinamento para você? O que você via naquele mundo? Então, para mim foi um mundo completamente diferente de tudo aquilo que eu pensava que poderia ser aviação, porque eu imaginava a aviação de outra forma. Naquela época eu não tinha nem ideia do que era um comissário, do que era aviação. Passei pela escola, mas não tinha ideia. Então, Até eu estava porque no as mundo. escolas, elas não conseguem trazer uma realidade crua e nua, né? Fica muito na Não, teoria para passar na prova da ANAC, né? não. Naquela época era muito mais cobrado do que hoje em dia, a apresentação pessoal. Hoje eu tenho barba e uso barba na aviação, mas naquela época não se usava. Tinha um cara na TAM, uma pessoa na TAM, que era o Hugo, ele passava pra gente, passava algodão no rosto da gente. Ele Você é olhava a da época unha. do Hugo, você é da época do Hugo, é Sou. bonzinho. Tinha um cara pior ainda que é Wesley. O Hugo, ele olhava unha, ele olhava o tamanho de relógio, ele olhava sapato, ver se estava engraxado e tudo mais. Então, era uma época que hoje em dia não existe mais. Coisas que hoje não existe mais. Tatuagem, antigamente, nem pensar. Não Tatuagem lembro. aparente, piercing, nem pensar.
Então, assim, eram coisas que a gente seguia aquela linha. Vamos lá, E vou ao fazer mesmo uma pergunta que eu fiz para você, que eu fiz para os outros comissários, que você aqui também é um comissário, né? Como é que foi tempo, você vestir o uniforme e fazer, passou toda aquela fase, formatura, tudo, mas como é que foi vestir o uniforme a primeira vez dentro do avião? Que sentimento foi esse? na verdade, eu senti esse sentimento até antes de entrar. Eu tive esse sentimento até antes de entrar no avião, Scott. Na minha época ainda tinha formaturas. Isso. Não, ainda Minha, tem, mas hoje é um pouco mais humilde as formaturas, mas sim, quando eu já levo pro lado do avião, porque ali é de verdade. A formatura ainda é festa, sim. né? Primeira vez que eu entrei no avião fardado, eu tive um misto de sentimentos. Eu não sabia se eu sentia vergonha por estar fardado e as pessoas estarem entrando e eu não saber muito o que fazer. E por mais que eu soubesse o que fazer, ao mesmo tempo você não sabe, porque você faz, nossa, onde é que eu ponho a mão? Ah, você não Como é sabe que que eu põe a uso mão. esses 90 dias de treinamento? Tanta É, informação, né? agora, agora. E é tudo muito difícil. Mas chegou um ponto que eu falei, não, eu sei o que fazer, eu sou bem inteligente. Se esses caras estão fazendo isso aqui, o que passava na minha cabeça era isso. E o que se esses caras estão fazendo isso aqui, eu também posso fazer. Claro. Então, você passa um mês de voo Quando eu entrei a Instrução? primeira vez no avião, de instrução, e antes disso eu vou ir como observador. Como observador Isso. é tranquilo, você ocupa assento Você é um de passageiro passageiro, observando. É. fardado. Mas quando eu fui Não como tem mais tripulante, observador agora. instrução, e as instruções antigamente eram muito mais rigorosas que hoje em dia. Gente, a minha instrutora era Vamos assim, fazer um parênteses aqui, né? É legal a gente fazer esse parênteses porque há 10 anos atrás a aviação ela era mais militarizada ainda. sim, Se a gente sim, voltar sim. 20 anos atrás, era mais ainda. Então, a aviação ela vem se flexibilizando em função das mudanças culturais, em função das coisas que vão acontecendo, dos jovens e tal. Então, vai afrouxando um pouco mais também. A segurança Uhum. não, mas ao outro lado, né, acaba dando uma afrouxada nesse sentido. Aí, quando você fez o seu cheque ANAC, quero que você fale nisso, porque depois a gente vai fazer uma ligação aí. Como que foi você ser checado por um examinador credenciado? Foi terrível. Foi uma das piores sensações que eu tive na minha vida. Primeiro cheque ANAC, eu tremi muito. Foi de madrugada e até hoje é de madrugada o primeiro cheque ANAC. E na época foi dentro do avião mesmo, não foi no mocap. E Sim. foi no avião e foi terrível, assim. A gente foi pro hangar, entrou pelo hangar, eu vi aquelas aeronaves à noite, aquela Pressão luz psicológica na veia. na veia. Minha turma tinha 150 pessoas e nós, das 150 pessoas, vamos dizer que entraram 180, das 180 foram eliminando, 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 Isso. acabou 150 no final do treinamento, Big Brother. Big Brother. Né? Quando eu cheguei lá para fazer o cheque foi muito pesado, porque eu estava tremendo muito, minha voz trêmula, minha bochecha, quando eu fico nervoso, minha bochecha fica tremendo muito. Eu não sei, para você ter uma ideia, eu não lembro o que eu falei lá, e quando eu saí de lá eu já não lembrava o que eu tinha dito, de tão nervoso que eu estava. Mas Mas eu foi só aprovado, foi aprovado. eu, eu lembro que a pessoa, o primeiro cheque, gente, você faz tranquilo, porque na verdade, por mais nervoso você esteja, tá tudo muito fresco na sua cabeça. E Sim, todas as sim. coisas no treinamento são no mesmo dia. Então, por exemplo, você tem o treinamento de fogo, tem aula de fogo, no final do final aula de fogo tem a prova. Então, Tem sempre prova. E depois de emergência, prova. Por socorros, prova e assim por diante. Mas sabe o que eu acho complicado? É legal a gente fazer esse parênteses aqui, que depois você vai mostrar o outro lado seu. Quando uhum, as pessoas estão em treinamento, elas ficam ouvindo o tempo inteiro falar de cheque, de cheque, de cheque, só que elas não conseguem visualizar. Por isso a importância, né, de assistir vídeos que nós temos agora no nosso canal, inclusive já convidar a galera aqui, quinta-feira que vem agora, na página da Escola Voar, vai ter um simulado ao vivo pela internet, a primeira vez que vai ser um simulado ao vivo, onde o professor Sacha isso. vai checar a comissária André, eu vou gravar essa live, vai para o YouTube, porque a galera já está começando a ter condições hoje, Sacha, de saber o que é um cheque ANAC, porque as escolas não ensinam isso também. Isso. É importante falar também que essa simulação que a gente vai fazer nada tem a ver com empresas aéreas ou a empresa que eu trabalho. Eu não estou pegando Não, informação fins de didáticos, empresa nenhuma. É fins fins didáticos didáticos. para as pessoas realmente verem que precisam estudar mesmo, né? Terem isso em mente. Vamos lá, turma. Terminando o cheque ANAC, a aprovação é uma sensação fantástica. Você termina e você se sente outro tripulante. Você volta para a academia.
Então, voltei para a academia e tem todo aquele processo e tudo aquilo, toda uma cerimônia. Nós recebemos, vai o chefe dos comissários, na época, se eu não me engano, não sei se foi o Machado, foi a Cindy, foi lá na sala conversar com a Tá gente. assistida geral lá. Aí você E começou a eu voar comecei a e voar. rotina, né? Eu comecei a voar e eu comecei imediatamente a voar. Logo depois eu comecei a dar aula. Pouco tempo depois eu comecei a dar aula na escola que eu tinha feito. Eu fui convidado para dar aula na escola que eu tinha feito o curso. Só que eu dava aula, eu era o coringa da escola. Então eu dava aula de inglês à tarde. Eu ia de vez em quando lá para dar aula de inglês à tarde de graça para o pessoal. Às vezes ficava depois da aula para ajudar o pessoal para dar aula de inglês de graça. E, em contrapartida, eu dava aula de todas as matérias, todas. Ele falava, Sasha, o professor tal vai faltar amanhã, você pode ir. Poxa, me fala onde ele parou. Ah, ele parou emergência em tal canto, ele parou RPA em tal canto. Então, eu não tinha opção, eu tinha que estudar tudo. Meus voos de extra para voltar para casa era estudando. Então, isso foi bom para mim, porque Você só ganhou. me fez Porque estudar isso mais do que eu fez com que deveria. você depois usasse isso nesse próximo ponto seu. Com quanto tempo Isso. você virou chefe de equipe? Em 2 anos. Em dois Dois anos. anos. Dois O anos. meu ainda às vezes é mais rápido, às vezes é mais longo, mas em 2 anos, os mais velhos de idade da minha turma, não sei se vocês sabem, mas a hierarquia conta com idade também. Então, quando todos são da mesma turma, ou seja, a sua chapa, hierarquicamente, todos são da mesma turma, o que conta é a sua idade. Então, se eu sou da mesma turma do Scott, por exemplo, o que conta, eu sou mais antigo que eu sou mais velho. Então, como a minha idade e a de algumas pessoas era mais do que o pessoal que tinha 18 anos, que entrou Assumiu na até aviação, por maturidade, para liderar também é, pessoas, obviamente está certo essa tomada de decisão na empresa. e aí os primeiros chefes na empresa, começou a entrar de chefe, deu uma brecada, mas eu já estava de chefe, e Legal. um ano, 2 anos depois as pessoas foram entrando aí, foi muito legal. Aí você virou chefe da base, começou a ser chefe de equipe, os voos, na Chefe verdade, São continuam os isso, mesmos, né? em São Paulo, eu Quando fui é que veio a contratado oportunidade de você ser convidado para ser o que você é hoje? eu fui para a base Brasília pela proximidade de Recife, né? Então eu tinha como escolher, como eu tinha uma hierarquia bacana, legal, que inclusive agora eu estou voltando, vou voltar para a base São Paulo, pretendo voltar para a base São Paulo após esse período de licença, que eu estou de licença, e eu, eu fui para a base Brasília pela proximidade em Recife, que eu moro em Recife. Então, quando eu fui para a base Brasília, eu vi que apareceram, como tinham aparecido várias vezes, Scott. E antes disso, na verdade, houve a oportunidade de fazer seleção para supervisão. E há Sim, muitos anos atrás, em São Paulo ainda, a minha chefe era a Marg sim. e a Margit, né? E houve a oportunidade de ir para supervisão. E eu falei, não é o O momento mais legal é que ainda. todos esses nomes que você está falando aí, eu dei aula. O mais legal disso, eu tô velho. Só não tenho cabelo branco, mas eu tô velho. A Marg depois foi para a Associação de Estipulantes, enfim, hoje tá com o café dela lá. E a Marg falou, Sasha, eu queria, pô, seu nome foi cogitado aqui, a gente falou do teu nome para você fazer seleção para a supervisão. Eu falei, poxa, muito legal, fico lisonjeado, mas eu não me sinto preparado para isso agora. Eu me sinto muito imaturo para assumir um cargo de supervisão agora. Mas fiz todos os protocolos de chefe. Virei instrutor, comecei a ter alunos como chefe. Então, aquele período de aluno que você passa um mês voando, passei a ser instrutor, passei a ser. Virei chefe de superclasse, ou seja, quando tivesse aquela classezinha executiva de superclasse, eu virei o chefe de superclasse. Então, assim, Legal. voos internacionais, você faz treinamento, faz prova, tudo isso. Passei todas as etapas. Cada degrau, é legal que eles saibam disso, pessoal. Dentro de uma empresa aérea, cada degrau tem um treinamento, tem prova e tem avaliação. Cada degrau. Não é assim Escola, do nada que você assume. Você vai tendo prova. E a outra coisa legal falar aqui, que vai fazer link agora com o que você vai falar, a qualidade das tuas notas vão ajudar você a chegar aonde ele chegou. Presta atenção. A isso. qualidade das tuas notas
vão ajudar Isso. você a chegar onde você chegou. Por que você foi convidado para ser? Você tem um file dentro da empresa, ou seja, você tem um arquivo dentro da empresa e todo ano você faz o treinamento, aquele bloco de treinamento de fogo, emergência, tudo. Os, os parâmetros das aeronaves, tudo. Sim. E aí você tem provas. Não estou falando do cheque, estou falando das provas. Todo ano você faz Provas as provinhas. teóricas, provas físicas teóricas. Isso. E prática também, a escrita também. E aí essas provas têm notas. Hoje até a maioria delas são online. Mas na época não, era escrita. Tinha boquinha não. E aí, nessas provas, Scott, eu tinha uma média de 9,5. Minha média era 10, 9,5. Então, Também, olha eu, aí, cabe muita coisa aí, a né? cabeça... não, mas eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu só prestava bastante atenção na aula. Isso eu sempre fiz. E terminava a aula, eu estava com tudo fresquinho, tanto que eu queria fazer logo a prova. Já estava escrevendo no vento. E eu sei que a Isso minha te memória levou me a quê, ajudou muito. Sasha? Ter essas médias altas te levou a quê? Isso. Me levou a um dia, eu estava fazendo cheque na academia, e aí um cara que eu gosto muito, inclusive, dois caras que eu gosto muito, o Everton, que não está mais na academia, mas um excelente profissional, ele ocupou o cargo que você tinha, não é isso? Sim, O ele foi Everton. coordenador de treinamento. Depois E, que eu saí, ele acabou isso. ficando como O, coordenador de treinamento. o Everton e o Gabriel, o Gabrielzinho, eu lembro que o Gabriel falou, Sasha, poxa, como é que foi seu cheque? Eu disse, por quê? Não, porque eu vi teu nome rolando aí, estavam falando sobre o seu nome aí, e inclusive que vai ter vaga de checador. E vai precisar lá na base Brasília que você foi. E eu fiz, poxa, sério? Sério. Mas será que eu tenho capacidade para um negócio desse? Ele falou, não, tal, faz, tal, enfim. E aí teve entrevista com psicóloga, é uma etapa punk até Na chegar lá. verdade, eu vou até fazer um parênteses aqui. Existe uma coisa, pessoal, que eu vou até fazer uma live logo, logo. Isso é uma PGT. PGT, o programa, essa galera aí é da época do Pavuna ainda, né? Pavuna do ovo, né? Ovo frito, né? Tá, grande PGT, pavuna. pessoal, significa Programa Geral de Treinamento. Então, toda companhia aérea tem um PGT e dentro desse PGT tem todas as formações específicas. Então, para ser tal cargo, tem curso tal, tem avaliação tal, tem nota tal. Isso que ele está falando. Ele teve que passar por psicólogo, por provas físicas, cheque também. Isso dentro da companhia aérea para ser indicado a examinador credenciado da ANAC. Não é isso? Isso. Para ser aprovado para ir para a seleção. E aí, nessa seleção, era na ANAC. Então, a gente ficou no hotel, eu fiquei lá no Hotel Nobre, em Congonhas, do lado da ANAC, né, pertinho ali da ANAC, e durante uma semana. Então, de segunda a sexta-feira... 40 horas de curso. Eu sei porque eu fiz esse curso também. 40 horas de curso. Cara, foi punk. A gente passava, era o dia inteiro na ANAC estudando, acabava o curso, a gente ia correndo pro hotel, todo mundo correndo pro hotel. Tinha gente que ia fazer outra coisa, beber e tal. Mas eu ia pro hotel correndo, sentava a bunda na cadeira e estudava o que eu dei no dia, porque no outro dia já tinha uma bateria de outras coisas. Na sexta-feira teve a prova, nessa prova você não pode errar nada. Então eu fiz a prova e fui aprovado. E graças a Deus eu fui aprovado. É legal falar que você foi aprovado na parte teórica, aí depois você passa por um cheque com o SPAC. Isso. Olha que louco isso. Você, na verdade, final do examinador? A prova final do examinador é um SPAC quando você checar um aluno. Isso. Aí ele vai, no meu caso foi a Norma, ela foi lá e eu estava checando uma pessoa, era um rapaz, e ela estava do meu lado. Checando, ou seja, um checando o outro e todo ao mesmo tempo. Ela com a pasta na mão, anotando a norma, e ela falava, pô, Sasha, e o que é aquilo ali? Lá na tabela tinha os equipamentos, lá no mockup lá da Latam, né? Já era Latam. O que é aquilo ali? Eu fazia, nossa. E eu parava e eu tinha que responder. O cara que eu tava checando olhava para mim como se se ele errar, eu tô ferrado também. E assim, níveis hierárquicos de conhecimento, né? E não só isso. Assim, Sachinha, 45 minutos. Vamos conduzir aí, senão a gente vai estourar lá. Valeu.
Só, O Chico só arrumou falar. chefe e começou a ser checador. Qual que é o barato de você ser examinador? Porque o que mudou na sua vida? Você deixou de Ah, ser quem você era? O que mudou? não, muita gente sobe a cabeça. O importante é você continuar com a mesma humildade, o mesmo sentimento que você tem. O mesmo brilho nos olhos que eu tenho no dia que eu entrei na TAM é o mesmo brilho dos olhos que eu tenho hoje quando eu entro no avião para trabalhar na Latam. Eu amo fazer o que eu faço. 10 E anos por voando, certo? isso. Por motivo de saúde, obviamente, por 2 vezes eu fiquei afastado por conta da coluna. E mas isso decorrência de coisas da vida, mas eu acredito que ou você ama aviação ou cai fora, porque não tem como você não fazer se você não amar. Não tem como. Legal. Aí agora você ainda é um comissário Latam, é examinador Isso, credenciado, é instrutor, é professor, mas pro- aí nasceu o tal professor da de Dreams inglês, to Fly. Por que nasceu o Dreams isso. to Fly? Porque eu vi, eu ia na escola como sempre, eu ia sempre, às vezes eu ia lá de tarde ajudar as pessoas, e eu vi que muita gente falava para mim, Sasha, eu queria um curso específico de inglês para aviação, e os preços que eu vejo no mercado são abusivos, e muitos deles, né? E ele falava, olha, são abusivos, ou então é material de graça que não me serve de nada. E eu queria alguma coisa realmente que fosse útil, alguém que estivesse dentro da aviação que desse aula de inglês. E você é o primeiro cara que eu vejo que está fazendo isso. E eu fazia de graça. E eu falei, tá, um dia eu vou montar um curso. Um dia eu vou montar um curso. Eu acabei montando um curso que seria um curso presencial de início. Estruturou todo um curso. Estruturei primeiro a apostila. E até que chegou um cara, e um grande amigo meu, um grande administrador, e ele falou para mim, Sasha, por que você não faz isso online, cara? Você tem todo o perfil para fazer um negócio desse online. E veio um desafio, porque eu não entendia nada do mundo online. Criei um curso, e até que um dia recebi uma ligação de um anjo, um cara que entrou na minha vida e que viu meu curso online, viu entrando no mercado sem entender de absolutamente nada de venda online, de curso e de nada. Então, entrei com um curso com material bom, criei todo um material em cima de estrutura, pesquisei tudo sobre seleções, seleções fora do Brasil, seleções de empresas aéreas, participei de algumas seleções, vi como funcionava a questão das seleções, a questão de como funciona, vi o que estava oferecendo os cursos de inglês no mercado para poder criar a English to Fly. Então, montei empresa, abri uma empresa, e aí, quando eu estava no mercado um dia, a gente começou a conversar no Face, Scott. Você um dia Foi, ligou para mim, essa ligação demorou quase uma hora de ligação, foi. e E hoje é uma aí a amizade. gente se conheceu primeiro pelo telefone, a gente agendou um primeiro. Eu já tinha os cursos de banco e seleção, já estava para ir para Recife, a gente fechou uma E, data e foi a gente se conheceu pessoalmente, né? Hoje é muito isso, legal isso, a gente pergunta isso no banco e seleção, hoje a gente viaja junto e as pessoas acham que isso, a gente tem amizade de anos, né? E a gente tem amizade e agora em agosto vai fazer um ano que eu te conheço pessoalmente, né? isso. E a gente, mas é uma amizade absurda, assim, a gente tem uma sintonia grande, você sabe quando eu não gosto de alguma coisa, eu sei quando você não gosta de alguma coisa, Sim, a sim, gente, sim. a gente se fala pelo olhar, assim, é muito bacana. Então acaba que quando a gente entra para dar um treinamento, ele funciona muito bem, porque encaixa, as pessoas entendem o que a gente passa para elas da melhor forma possível. É Eu dou legal aula porque muito. hoje existem duas empresas que elas se comunicam, né? Elas se completam, porque a Melhorando Pessoas tem o foco de preparar para seleções, não idioma. Você tem o idioma, preparar para seleções, e agora junto a gente vai viajando no Brasil. Você já fez 16 cidades comigo, né? 18, 18 18 cidades com cidades você. comigo, e só não estamos 18. fazendo mais porque a gente está de castigo em casa, né? A gente está de Sasha, castigo aqui. o que você tem mais aprendido nessas viagens? Para a gente conduzir, temos só mais 5 minutos para não derrubar a live. O que Valeu. você mais tem aprendido nesse processo de ajudar pessoas, desenvolver pessoas? Em paralelo, você continua voando, ok? E uma mensagem final para a galera, o que você queria deixar para eles aí? Gente, o que eu mais aprendi com essas viagens todas, que primeiro de tudo, gente, o Scott me conhece, sabe que você nunca tem que perder a essência da humildade. Eu acho que você tem que entender que você sempre tem algo a aprender. E o dia que eu conheci Scott e o dia que eu falei para ele, eu falei, Scott, me ensina tudo que você sabe. E, gente, eu já estava há 5 anos fazendo esse trabalho, ajudando o Instituto Cristina Tavares de apoio adulto com câncer. Eu fazia palestras destinadas a eles
ajudando, preparando já pessoas para serem comissários, e não porque a escola prepara para a ANAC, né? Salvo algumas escolas como a Voar, Best Fly, que ainda tem um preparatório a mais, mas a escola prepara, no geral, prepara para a ANAC, está fazendo o papel dela. A gente prepara vocês para as empresas aéreas, para o mercado e para a vida. Então, o que me ensinou, Scott, que eu posso dizer que eu passei a entender que eu ajudando as pessoas, eu estou me ajudando. Eu ganho muito mais fazendo o que eu estou fazendo, Scott, no dia a dia. Você não tem noção como eu sinto falta hoje da gente viajar e fazer o que a gente faz. Eu imagino. Eu me sinto muito melhor fazendo o que eu estou fazendo. É muito mais benéfico para mim, eles não sabem, do que para eles. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: não desistam. Eu consegui, eu cheguei, mas não cheguei até o final, não. Tem muito mais para conquistar ainda. Ainda não acabou, né? Ainda não acabou. Pessoal, só para a gente conduzir aqui o encerramento da nossa live, estamos aí há 50 minutos contando a história do Sacha Santos. Eu fui ver esses dias, você mandou algum documento para mim que eu vi que era Sacha da Boa Hora Santos. Isso, Cara, boa. Boa Hora? Agora entendi a Boa Hora. Eu ia te perguntar isso, você acabou explicando no começo da live. Quem perdeu a live, quem entrou agora, daqui a pouco, a hora que acabar aqui, entra lá, assiste ela inteira. O professor Sacha Santos vai estar com a gente aí em outras lives. Quinta-feira à noite, na página da Escola Voar, vai estar simulando o Cheque ANAC ao vivo para vocês. E tem várias lives dele lá no nosso canal do YouTube. Vai lá e assiste. Série de dicas também, né? Roda a vinheta. Ficou famoso aí, Thiagão. Roda a vinheta. Isso. Quem não entendeu, vai entender. Sacha, foi muito bacana ter você aqui conosco. Sua história Obrigado. também, com certeza, é inspiradora. Vocês também, meu Obrigado, irmão, estamos Scott. junto. E vai mais uma história para nossa galeria, tenho certeza disso. Olha, um beijo no coração de todos vocês. Scott, obrigado pela oportunidade de contar minha história. Isso é legal. Nunca tinha pensado em fazer isso, mas agradeço a todos vocês. Próxima vez em 2 minutos, hein? Próxima vez vai Contem ser 2 minutos, hein? Muito difícil, um dia eu consigo. Legal, legal. Pessoal, obrigado por terem participado. Espalhem essa live para mais pessoas. O professor Sacha Santos também tem todos os contatos dele. Vou colocar no YouTube todos os contatos dele. Está disposto a ajudar vocês. Tem a mentoria diária, que começou essa semana, a primeira turma de mentoria diária do Brasil em inglês. Começou essa semana. Quem quiser ainda a mentoria Scott do Scott também começou ontem a quarta turma. Pessoal, tá tudo na loja do se vocês quiserem. Valeu. Obrigado. Beijo no coração. Se cuida aí. Fica com Deus. Valeu, irmão. Encerrando mais uma live aqui. História do professor Sacha Santos. Valeu.